Paz, amados, louvado seja Deus. A Ele a honra, a Ele a glória. Uma ótima noite a todos. Que o Senhor possa nos iluminar, possa dar uma vista além do alcance, que a nossa mente possa alcançar o que o coração do Senhor deseja, que a força do homem seja para fazer a vontade do Salvador e não a dele próprio. A gente está caminhando para dias difíceis, amado. Cada tempo que passa, cada ano que entra, cada ano que sai, a gente vê as coisas se estreitando, se estreitando, se estreitando, se estreitando. O Senhor, Ele quer saber quem é dele. O adversário já ceifou muitos, amados, muitos. E a cada tempo que passa, a gente vê que muitos estão pulando do barco, amados, abandonando a seara, não estão pregando mais, não estão seguindo mais. Está se estreitando o negócio, amados, está ficando difícil. Estou com o livro de Mateus aberto aqui, Mateus capítulo 13. A parábola do semeador. Isso é uma parábola, amados, isso é um enigma que tem aqui nas escrituras, que revela, o nosso dia a dia, revela o que o homem tem que deixar, em que ele se prende, por que ele não cresce espiritualmente. Essa parábola aqui é tremenda. Parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Tendo Jesus saindo de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeavam, uma parte da semente caiu no pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu em espinhos, cresceram e sufocaram-na. Outra caiu em terra boa, deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram: Por que ele fala por parábolas? E ele respondendo disse: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas eles não é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que lhe tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz:
Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos para que não veja com os olhos, ouça com os ouvidos, compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Mas felizes são vós, os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. No versículo 18, amados, de Mateus 13, Jesus ele explica o enigma. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes de si é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado em espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, então dá fruto. E um produz 100, outro 60, outro 30 por um. Paz, amados. Que passagem tremenda essa passagem de Evangelho de Mateus, capítulo 13. Faz uma separação daqueles que ouvem a palavra, daqueles que aceitam a palavra, daqueles que abandonam a palavra e aqueles que estão perseverantes, né? A gente bem entende que Jesus ele fala nas Escrituras que vai chegar um tempo em que o povo, até os escolhidos, amados, se não fosse a mão do Senhor, eles iriam abrir mão da fé também. Por várias coisas, amados. O mundo ele é muito injusto, a gente faz planos, faz projetos, a gente não dá trabalho a ninguém, a gente não, digamos, né, poderíamos falar que somos pessoas boas, além das Escrituras falar que não existe homem nenhum bom. A gente tem o nosso nada consta limpo, né? A gente não rouba, a gente não mata. A gente faz planos e projetos e trabalha. Ao mesmo tempo, a vida é injusta com a gente. Mas quando se fala em reino dos céus, amado, Jesus ele fala que é para o homem largar tudo, é para o homem abandonar tudo que tem e trabalhar para o Evangelho, porque é um trabalho árduo, amado, é um trabalho difícil. Pouca gente quer entrar para trabalhar, porque só tem gasto, só tem dor de cabeça, sofrimento, humilhação. Mas esse é o chamado do bom soldado, não tem para onde correr. Essa é a verdadeira vida, esse é o verdadeiro Evangelho. Quando a palavra entra no coração e a pessoa logo aceita, as dificuldades, preocupações dessa vida, as pressões, as humilhações, faz o cara logo pular fora. Porque ele não entendeu que a semente tem que morrer para nascer em terra. Assim é o que Jesus fala. Nossa carne ela tem que morrer aqui para a gente dar luz, para a gente dar vida ao Espírito. Esse é o verdadeiro Evangelho. Sempre foi o Evangelho, sempre foi esse, uma renúncia de vida. Mas o Evangelho que sempre foi pregado antes e hoje, nos últimos dias, é um Evangelho de mentira também, porque as pessoas querem pregar ao Senhor, mas não querem viver o Evangelho. As pessoas elas querem achar que são boas, elas querem pronunciar o Evangelho, outras falam por interesses pessoais, outras falam por inveja, enfim. O importante é que a palavra ela seja pregada. Muitos sinais já foi dado, amados, para a vinda de Cristo. Algumas pessoas até alegam que Jesus está perto de vir.
Mas é um sinal ainda que poucos não falam, né? Que sobre o verdadeiro evangelho ser espalhado para os quatro cantos, amado. Depois disso, virá o fim. Mas o verdadeiro evangelho, amado, ele está tipo oculto. Ele está tipo escondido. Porque a maioria das pessoas que reconheceram o verdadeiro evangelho não estão tendo bagagem, carcaça para ir até o final. Muitos abandonam ali o barco ali no meio da viagem, tenta retornar para a praia porque sabe que a pressão é grande. E o inimigo sabe o que tem depois da fé. Hebreus 9:27 vai falar que o homem morrendo segue-se ao juízo. E se ele guardar a fé até o último dia, ele consegue alcançar a coroa da vida. E o adversário sabe disso. Então ele vai botar obstáculos, ele vai botar prejuízos, ele vai botar perdas, ele vai botar desânimo. Tem vícios de pessoas ainda que não foram tiradas. Tem pessoas que estão seguindo a Cristo ainda com vícios, não querem abrir mão dos vícios, acham que vai ser salvo por obras e a gente sabe que não é assim. Temos que lutar em sinceridade 24 horas, amados, falando com o Senhor, explicando as nossas falhas, explicando os nossos erros, explicando os nossos vacilos, mostrando que o ano se passou e você se esforçou, adquiriu conhecimento, perdeu a timidez, já está pregando a palavra, perdeu 2 vícios, 3 vícios, mas ainda tem mais vícios a perder, e o Senhor está vendo que você está caminhando, o inferno está vendo que você está caminhando, e vai chegar até um ponto que o Senhor vai te usar demais, né? É necessário, amados, não abandonar a fé. Ainda que caia, o Senhor levanta. Ainda que caia, o Senhor levanta. Mas o necessário é se manter obediente, porque todo ato tem uma consequência, e isso é que é ruim, desmotiva o varão a caminhar. Lembra de Davi, o vacilo que ele deu uma ordem aos seus soldados, né, para levarem ele na onde que a situação da guerra estava pior para ele morrer, porque Davi estava de olho na mulher dele, né? E a palavra fala que a espada não saiu da casa de Davi por conta disso que ele fez. O Senhor perdoou, mas teve consequências, né? Então, assim, a palavra fala que ele achou o arrependimento, mas a espada não saiu da casa de Davi, ainda que ele se achou em arrependimento. Ele perdeu o reinado, ele perdeu o filho adoeceu. Todo mundo já conhece essa história. O pecado é uma desgraça, amados. Ele entra, ele acaba com a vida da pessoa, né? E tem ainda passagens que falam que o Senhor ele cobra o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, né? Às vezes você não fez nada, está buscando ser uma boa pessoa, está buscando caminhar, porém os pecados do seu pai, da sua mãe, cai por cima de você e fica de geração em geração. Então você tem que buscar o Senhor, você tem que clamar ao Senhor, pedir ao Senhor entendimento, discernimento para você levar uma vida em renúncia, clamar ao Senhor, buscar irmãos que tenham entendimento da palavra, para aquilo não progredir, para que os demônios que vêm atuando de geração em geração eles sejam amarrados, lançados no abismo, na autoridade que é no nome do Senhor. Então a gente vai caminhando por fé, amados, não por vista. E o Senhor ele vai dando ministério, ele vai aumentando o serviço, ele vai preparando o vaso de acordo com sua busca, de acordo com sua renúncia, até a hora dele se tornar um soldado valente, ousado, pronto para entrar para o campo de batalha, né? Em missão, é isso que o Senhor quer, amados. A todo tempo, o Senhor precisa de varões.
ali que confia na sua palavra. Precisa de pessoas que acreditem nas Escrituras, acreditem que Ele possa fazer, né? Que possa tirar do fundo do poço. O Senhor, Ele precisa de pessoas que confiam nele às cegas, porque o adversário, amados, ele perde luta, ele perde batalha, mas ele tem estratégias novas. O inimigo, ele é incansável, ele não desiste de atrapalhar, né? No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, vai falar: ordena que pregue a palavra a tempo e fora de tempo, repreenda, inste a tempo e fora de tempo, com toda longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que o povo não suportarão sã doutrina, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. O que o Senhor quer é isso, amados, que a pessoa entenda o seu chamado, que a pessoa lapide o seu chamado e vira soldado, sai de cabo ali, né? Vai aumentando patente e o Senhor vai dando obstáculos, vai dando provas, vai dando missões, até chegar a hora daquele soldado comparecer diante do Criador para não receber sua medalha, mas assim receber sua coroa da vida. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste mundo sóbrio, justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma esperança, amado. Há uma promessa feita, né, sobre aquele que vencer, sobre aquele que permanecer em pé, inabalável. Só que a gente sabe o quão falho e errante o ser humano é. Por isso o Senhor, ele é misericordioso, ele entende. Como a gente fala, mas em todas as gravações, em todos os áudios, o Senhor, ele sabe quem está persistindo, insistindo em mudança, em melhora, né? Porque é necessário a obra, é necessário o id. O tempo que o homem sai para ele fazer o id lá fora é o crescimento dele também que ele vai adquirindo, a experiência dele também que ele vai adquirindo. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, fala mais ou menos: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Suportar a tentação, amados, é você não fazer a sua vontade, suportar. Porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Esses aqui são para os que suportam, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E o livro de João vai falar que aquele que ama guarda os seus mandamentos. Vamos lá, amados. Quem está guardando a palavra do Senhor nos dias de hoje, nessa reta final? Sabemos quão difícil é fazer a risca. Somos falhos, somos miseráveis, somos vis. Às vezes a gente fica uma semana boa, um mês bom, a gente falha no outro dia, falha no outro mês, falha no outro ano. Mas o cair do homem é levantar de Deus, amados, sempre tateando, mas a misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias. O que a gente não pode fazer, amados, é como muitos têm feito: entregar, fazer de conta que Deus não existe, fazer de conta que Ele não vê nada, e ir fazendo, se entregar por completamente. Então é uma balança justa.
como a decisão foi feita, o Senhor ele fará também a sua decisão. A palavra fala, mas para a gente não ser ouvinte, não ser somente ouvinte, né? E sim ser cumpridor. Não ser ouvinte, esquece disso. Essa parábola do semeador é o próprio Satanás que tira a palavra do coração do homem, amados. Esse ouvinte, esquece disso aqui, é o próprio inimigo que tira. Que qual homem sã consciência vai falar que quer ir para o inferno? Não existe esses homens. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não entendam o Evangelho. Porque se eles se entenderem, amados, eles abandonam tudo. Às vezes eu fico pensando, se a criança nascesse e botasse o abismo no meio do fogo, no meio dos demônios, e o paraíso, um dos dois para eles escolher, claro que todas as crianças iriam escolher o reino dos céus. Até um adulto, qualquer uma pessoa escolheria. Só que não é assim, amado, de mão dada. É tomada esforço. A palavra fala que o mundo jaz do maligno, e nós estamos mais perto do inferno do que do céu, amados. A gente está misturado no meio de demônios. A gente entende que para a gente alcançar a intimidade com o Senhor, a gente tem que se achegar a Ele, para Ele se achegar a vós. A gente tem que se limpar e se esforçar para o Senhor entender que a gente está o buscando, porque o Senhor conhece os seus. Então, ao mesmo tempo, não é o entendimento da palavra que vai levar o homem ao paraíso. Não é a eloquência, o entendimento da palavra que vai levar ele às regiões celestes. É sim a obediência. Mas é uma obediência, amados, à base de sangue. E a obediência vai gerar amizade. E da amizade vai gerar um cargo eclesiástico. Da amizade vai gerar um serviço que o Senhor vai dar, vai confiar na mão do varão. A gente sabe, né, que existem duas árvores, uma árvore boa, uma árvore má. Existem duas fontes, né, a fonte salgada e a água doce. Mas o Senhor ele trabalha, o Senhor ele é rico em fazer misericórdia. A palavra fala que o Senhor veio para as coisas loucas, amados. O Senhor veio para os pecadores, para os vis. Aqueles que se reconhecem que não são nada, e aqueles que dão valor à morte do Senhor naquela cruz, são esses que têm mais chance de entrar, amados. Porque os fariseus também clamavam, amados, orava, jejuava, dava esmola, e não foi aceito. O publicano também orou, e a oração dele foi aceita, e a do fariseu não, jejuava 2 vezes na semana, dava 10ª do dízimo. O Senhor lhe sonda os corações, amados. Humilhai debaixo das potentes mãos do Senhor, no seu tempo Ele vos exaltará. Hoje em dia, amados, até o domínio da língua é pecado. A maledicência leva para o inferno. O homem ele pode dar sacolão, pode dar dinheiro para os pobres, ele pode fazer o que ele quiser. Mas o macumbeiro também faz, amado. O vizinho que tem maledicência, ele também faz. Ele faz para as pessoas que o agradam, né? E o Senhor pede não acepção de pessoas. A palavra pede para o Senhor pede para a gente agradar até o inimigo. Como é difícil, amado. É uma porta estreitíssima. Estreitíssima. O seu eu aqui já está descartado a todo tempo. Já não é mais você quem vive. Já não é seus planos, não é mais seus projetos. A sua vida ela foi lançada por terra. Agora é só serviço, agora é só prova. Agora é só trabalho. Primeiro João capítulo 5 vai falar: nisto conhecemos que amamos, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. O livro de 1 João vai falar, capítulo 5.
No versículo 17, toda iniquidade é pecado. Não é pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que é gerado de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não toca. Olha aqui, amados. O que é de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo. O conservar a si mesmo é abrir mão da sua vida. Mas a gente sabe que não é da maneira que os outros falam. Levantou a mão para o alto, aceitou Jesus. O pastor fez um apelo, no outro dia a pessoa está salva. Aí como? A pessoa está vendo futebol, está tomando cerveja, está com contatinho ainda, não se santifica, e como que está salvo? E a gente vê pessoas alegando que não é por obras, é pela fé, para que ninguém se glorie. Então você fica em uma sinuca de bico, onde que a gente já leu aqui em 2 Timóteo capítulo 4, um vai puxar para um lado, um vai puxar para o outro. A santidade já não vai mais existir, a renúncia já não vai mais existir, porque nós estamos vivendo um tempo da graça, muitos irão alegar isso. E você não sabe para quem seguir. É como se acontecesse aquela mesma situação daquela mulher no poço de Samaria, que Jesus chegou para ela e falou: vai chegar uma hora que não vai ter mais sinceridade. Mas o Senhor busca aqueles que o buscam em sinceridade, o adoram em verdade. É isso que o Senhor busca, porque eles sabem o preço a pagar. Eles conhecem o preço do discipulado a qual eles passaram. Eles entenderam a mensagem lá da parábola do semeador. Eles sabem que eles têm que morrer. Eles sabem que Satanás vai tocar onde que ele mais ama, onde que ele mais gosta. E aquilo que você desejava não acontecer, vai acontecer, porque o inimigo vai te pôr a prova lá, para ver aonde que está o seu coração, para ver como que você vai se sair, né? Jó, ele tinha medo de coisas acontecerem com os filhos dele, e ele fazia propósito. Jó, ele oferecia sacrifícios ao Senhor, né? Porque ele achava no seu coração: porventura meus filhos pecaram. Até que veio o que ele mais temia, que era a morte dos seus filhos. Mas ele se saiu bem, o Senhor o honrou, o Senhor foi honrado também na vida de Jó, né? Paulo, ele fala, amados, que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus, que é salvação para aquele que todo nele crê. Para você começar a ter perdas, você tem que ter fé. Para você começar a ter perdas e o inimigo começar a tocar na sua vida, você tem que ter fé. A maioria dos salmos aqui é tudo falo, né? Que a pessoa está em provas, que Deus esqueceu deles, que Deus não lembra mais dele. Tem salmos ali que clama, né? Tem um salmo de Davi também, Salmo 70, que ele clama ao Senhor, porque ele alega que o Senhor se esqueceu dele, mas Deus não se esquece dos seus. Vou até ler esse salmo aqui, não ia ler ele agora. Eu vou dar uma lida nele aqui, não sei se ele é muito grande. O clamor da angústia, né? Salmo de Davi, Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos que procuram a minha alma. Voltem para trás e confunda-se os que me desejam mal. Virem as costas por causa da recompensa da sua vergonha. Os que o dizem: folguem, alegre-se em ti todos os que te buscam. Aqueles que o amam, aqueles que te amam, a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te, Senhor. Vinde a mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não me desampares. Você vê, né, salmista,
Davi, clamando para o Senhor, e ele já tem um entendimento fortíssimo do que é esperar em Deus. É o que está faltando muito na geração de hoje. Eles não conhecem a palavra, eles não buscam a palavra, eles não conhecem o Senhor, eles não andam em espírito, eles não vivem em espírito, eles não sabem por que coisas estão acontecendo com eles, né? No Salmo de Asaf, ele questiona a Deus porque os ímpios prosperam, né? E nem na morte eles têm aperto. Então você vê que realmente, como diz na parábola do semeador, a glória do mundo deixa a gente constrangida, mano. A glória do mundo deixa a gente com inveja. Por mais que a palavra fala que você não pertence a essa vida, que você não pertence a esse mundo deixa a gente com o coração nele, com os olhos nele, mas o Senhor pede para a gente ficar com os olhos no céu, amados, que é onde vem o socorro, é onde vem a proteção. Muitos daqueles que você confiaram, eles irão vacilar com você, eles irão te abandonar, eles irão errar. Muitos ali terão aparência de misericórdia, muitos ali terão aparência de amor, de compaixão, mas quando a hora da misericórdia chegar, eles não terão misericórdia. Na hora do perdão chegar, eles não terão o perdão para dar, né? Porque cada um dá o que tem guardado no seu coração. Então, tudo isso está sendo escrito e sendo lançado no livro da vida, está sendo lançado no livro das obras, né? E é um testemunho para cada pessoa, amados. Deus, ele se alegra daqueles que se arrependem, né? E o busca com toda a sua força, com toda a sua mente, com toda a sua alma, reconhecendo que é miserável, reconhecendo que é falho, reconhecendo que é pecador, e que está disposto a mudar, que está disposto a mudar de vida, e que não vai deixar seu nome ser escrito no livro do inferno. A gente não vai dar o mesmo vacilo que o homem rico fez, porque isso aqui é um exemplo extraordinário, amado. O jovem rico, que ficou com o coração aqui e ao mesmo tempo tinha entendimento das Escrituras, alegava que desde a sua mocidade já tinha guardado, já tinha vivido tudo. Na sua mente, no seu coração, na sua consciência, ele já se julgava salvo, né? E Jesus falou para ele quais eram os mandamentos para ele entrar no reino. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra pai e mãe. E ele vai falar que desde a sua mocidade ele tinha feito aquilo. O Senhor dá uma apertada nele, né? Te falta ainda uma coisa: venha tudo que tem e venda, dá aos pobres. E não acumule nada aqui, acumule um tesouro no céu. Vem e siga-me. A palavra vai falar, amados, que devido a ele ter muita coisa, onde cai lá na parábola do semeador, né? As riquezas, a preocupação dessa vida sufoca. Ali foi o próprio Criador que chamou ele, amados. O dono do ouro, o dono da prata. Verdadeiramente foi uma burrice. Uma verdadeira burrice. E é o que muitos estão fazendo no dia de hoje, amados. Trocando o Senhor por um cigarro, trocando o Senhor por uma bebida, trocando o Senhor por uma noite. E nem estão buscando melhor, nem estão correndo atrás de perder vistos. Porque o Senhor espera, amados. A própria Escritura fala que Ele é paciente, Ele é longânimo, Ele perdoa. Na sua frente há amor e misericórdia e compaixão. Ainda que Ele seja fogo consumidor, mas o seu amor nos constrange. Amado, naquele grande dia, muita gente vai entrar em choro, muita gente vai entrar em desespero, porque não perdoou, e porque não fez o ID, porque não foi sincero, porque não tirou o pecado que estava debaixo do tapete, e não tentou melhoras, nem se esforçou. Porque o primeiro passo é nosso, amados. Esforçai-vos, né? Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós.
A misericórdia do Senhor, amados, ela é sobrenatural. Sobrenatural. O Senhor quer que a gente tenha frutos aqui na terra de amor, de gozo, de paz, de longanimidade, benignidade, como a palavra fala, né? De fé, de mansidão, temperança. É o que o Senhor quer, amados, né? E Jesus próprio, o Senhor vai falar, os que são de Cristo crucificaram a carne, as suas paixões e suas concupiscências, amado. É uma prova todo dia. Todo dia é uma prova, amado. Você vai ver o povo chorar, você vai ver o povo sorrir, você vai chorar. Você vai ver o povo prosperar, se alegrar, acumular. E você querendo ser fiel, tentando ser fiel. E com pouco, amados. Mas é um dia de cada vez. Mas é melhor um pouco com Deus do que ser rico, não ter o conhecimento da palavra, do que andar na ilusão do mundo, do que ser elogiado por ele, do que andar como o mundo anda. Não tem preço, amados, quando o Senhor fala com você de madrugada, quando o Senhor te dá uma visão, quando o Senhor te mostra coisas antes de acontecer, mas isso tudo é dom. Não quer dizer que o homem está salvo. Mas é bem melhor, amados, do que estar iludido com as coisas dessa vida, se preocupando com o dia de amanhã, né? Como os pagãos faz. Vou acumular, vou trabalhar, vou acumular dinheiro para me passar a minha velhice. Na minha velhice eu vou falar, né, que eu tenho dinheiro, que eu tenho conforto, e a minha alma só vai se deliciar. E a palavra fala, louco, hoje ainda, essa noite pedirão a sua alma. Que tem preparado? Então, amados, então aqui, louvado seja Deus, Ele é honra, Ele é glória. Que o Senhor venha nos abençoar, nos dê entendimento da sua santa palavra. Que o Senhor venha dar ousadia, né, para pregar sua palavra. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, mostrar verdadeiramente o que nós temos que aprender, o que nós temos que abrir mão. A palavra do Senhor é lâmpada, amados, para os nossos pés, é a nossa bússola. A Bíblia Sagrada é o nosso manual de vida. A gente não pode dar um respiro sem um conhecimento da palavra, a gente não pode dar um passo sem um conhecimento da palavra, porque essa vida, amado, esse mundo, ele é um campo minado. A gente só está em pé, vivo, porque a gente ainda não combateu o bom combate, a gente não está ainda pronto para sair dessa vida. Mas quando o Senhor achar que nós já estamos preparados e temos o suficiente para colocar um anel no dedo, o suficiente para colocar uma sandália nos pés, uma veste branca, o Senhor ele tira o varão daqui. Mas enquanto isso, amados, vai ter muita prova, vai ter muita luta, vai ter muito serviço, e glória a Deus por isso. Melhor um dia, amados, na sua presença do que 1000 em outro lugar. Amém, amados? Louvado seja Deus.